Vou conversar agora com o Darlan Manuel Rosa, o Darlan Rosa, esse artista completo, que é pintor, que é escultor, que é escritor. Muito prazer em receber você aqui, Darlan. Prazer é todo meu, Gino. Para a gente começar, quando você chegou em Brasília e o que você veio fazer em Brasília? Eu vim para Brasília em 67 para estudar arte. Muito bem. E cheguei a estudar como aluno especial na UNB, mas logo eu tive que trabalhar, né? E esse trabalho começou por onde? Pela TV Brasília. Ótimo. Em 67. E na TV Brasília você fez um programa ao vivo para crianças. Como é que chamava esse programa? O programa chamava Carrossel, né? Carrossel. E ele foi, sob o meu comando, ele foi de 68 a 71. Aí depois teve uma outra edição com a Carranquinha. Ah, então nesse primeiro momento ele era ao vivo e era diário. Diário. Então você ficou famoso aqui na cidade. Eu tinha 80% de audiência. Olha, gente, o que é isso? 80% de audiência. Olha, então você, que já não é criança, deve bem se lembrar. Se chegou aqui próximo do começo de Brasília, deve se lembrar. Como é que era isso? Você fazia o quê? Eu sei que você tem uma habilidade de desenhar com as duas mãos ao mesmo tempo. Como é que era? Você botava o pessoal para pintar? Não, era o seguinte, tinha as crianças ficavam sentadas no chão do estúdio. Eu tinha 20 anos, mas eu tinha cara de 15. Nossa. Então eu ficava no meio, sentado com os meninos lá no chão, né? E aí a gente fazia de tudo, fazia teatro, sabe? Não tinha script, sabe? Eu trabalhava no departamento de promoção, na hora do programa, o pessoal me chamava, eu descia correndo, sentava lá, entendeu? E começava a inventar. A inventar coisas, né? Olha, as coisas mais... Assim, eram crianças brincando. A gente estava ali e ninguém olhava para a câmera, sabe? A câmera estava filmando. E o ponto central do programa eram as histórias que eu contava. Pois então, agora eu vou pedir, conte uma dessas histórias para que as pessoas possam, inclusive, tentar, quem sabe, uma memória afetiva aí. Eu comecei assim, eu perguntava para uma criança, que história você quer que eu conte? Aí eu inventava a história. Aí falava, não pode ser história já escrita e conhecida, porque eu podia não saber, né? Então eu tinha uns personagens, que era o Sapo Anastácio, a Baratinha Marivalda, o Nicotina, que era um toco de cigarro, que eu fazia campanha para as pessoas não fumar, né? Dá um exemplo, quando o doutor Barnard fez o transplante de coração, sim, nós fizemos o transplante no sapo. Aí a Barata Marivalda era cirurgiã, entendeu? Então eu ia desenhando, né? Contando as histórias, né? E era assim, os personagens eu tinha eles com a boca móvel, sabe? Numa cartela. Então eu falava assim, e a Baratinha Marivalda disse, aí cortava para a cartela, sabe? Aí eu ia lá e dublava a Baratinha, sabe? Aquela coisa bem técnica, bem assim. Técnica, Então, olha, era muito divertido, sabe? A gente fazia gincana, sabe? Aí na época de férias, o programa era no auditório. Meu Deus, o público presente. Enchia. Tinha até um trenzinho que andava pela W3 recolhendo criança para levar para o programa. E depois dessa experiência toda aí, como é que foi a sua trajetória? Porque você tem uma história longa de coisas marcantes, não só para Brasília, como para o Brasil e para o mundo. Me conte aí um pouco dessa... Quando eu casei, eu deixei o programa. Logo em seguida, eu saí da TV também e fui trabalhar no Ministério da Educação, fazendo desenho gráfico, né, de revistas e fotografando. Eu fiquei lá no Ministério da Educação há uns 10 anos.
Fazendo arte para livros, para panfletos, a gente tinha 3 cartilhas, revistas. A gente tinha 3 revistas, era Cultura, Educação e Administração. Eu era da equipe da revista Cultura. Eu diagramava, ilustrava e fotografava. Nossa! Batia o escanteio e ia lá cabecear. Era uma dinâmica, sabe? Mas a revista saía 4 números por ano. Então você era uma revista de programação. Era uma revista de 200 páginas. 200 sabe? páginas? Impressa em papel couché, 200 ou 150, mas era grossa, volumosa, entendeu? Volumosa. E ela circulava mais nas embaixadas do exterior, né? Das embaixadas brasileiras. Então a gente... eu cheguei a fotografar todos os museus, né? Porque sempre tinha matéria de arte plástica, tinha matéria sobre candomblé, tinha matéria sobre cultura indígena, né? Era bem eclético, era bem a arte da cultura era toda contemplada. Mas me diga aí, Darlan, aí você nunca parou de fazer a sua própria arte, né? Na realidade é o seguinte, eu te falei que eu vim para Brasília para estudar arte e acabei não conseguindo. Eu me formei em jornalismo e publicidade no CEUB. Isso em acho que 72. 72 você formou? Eu entrei em 74. No CEUB? Eu fui um dos cobaias lá do curso. E depois, mais tarde, dei aula lá no curso. Dei aula de publicidade e fotografia. Mas então, aí... a minha arte assim, que eu fazia no fim de semana era assim, quase não tinha tempo, né? Então, eu fazia uma exposição por ano, né? E eu comecei a fazer desenhos, né? Preto e branco. Eu fazia um desenho que era uma linha só, sabe? Depois eu comecei a fazer pinturas, né? Tive um problema de alergia com tinta e aí tive que me empurrar. Abdicar. Aí eu fui para a escultura, sabe? Porque eu comecei... Quando eu nasci, meu pai tinha uma fábrica de ladrilho. E eu passei minha infância nessa fábrica de ladrilho. Depois, essa fábrica de ladrilho evoluiu para uma marmoraria. E aos 11 anos, eu era o principal artífice da marmoraria. Fazia escultura em mármore, fazia tudo. Escultura em mármore com 11 anos? Com 11 anos. E eu tenho uma escultura em casa... que eu guardei, né, daquela época. Minha primeira escultura que eu tenho registro, 9 anos, em mármore Carrara. Então, nós vamos aqui conversar com a nossa produção para a gente conseguir uma fotografia para que vocês conheçam já com 11 anos. E daí evoluiu, que horas foi que apareceu as propagandas nacionais em que você se glorificou assim como um artista de renome internacional? Eu saí do Ministério da Educação e fui trabalhar na Central de Medicamentos. Eu fui desenhar os rótulos da Central de Medicamentos, né? Da SEMI, E, nesse momento, veio um convite para criar uma marca. O Brasil tinha assinado um compromisso de erradicar a polio. A poliomielite. Acho que até 95, né? Certo. Então, a Unicef me chamou, né? Eu fui indicado, eu fui para lá para poder fazer uma logomarca da campanha, para colocar isso nos envelopes, coisa e tal. E aí eu resolvi fazer um personagem. Porque na TV, no meu programa, eu já fazia campanhas, sabe? Então, assim, campanhas educativas, né? Lavar as mãos, dormir mais cedo, não fumar, entendeu? E aí, quando eu vi vi a chance de criar um personagem nacional, né? Aí criei o bonequinho a partir das 2 gotas da vacina, né? E aí, quando eu cheguei no Ministério, eu falei, nós não pedimos isso. Não, a gente quer uma logomarca. Sabe aquelas coisas quadradinhas, assim, sabe? Falei, tá bom. Aí eu voltei para casa e coloquei o boneco andando nos anos da erradicação. Aí o cara falou assim, você está insistindo com isso, né? Eu falei, não, mas aqui isso é uma marca, né? E aí eu falei, olha, porque a criança que tem paralisia, ela não consegue andar. Então, o boneco está andando nos anos da erradicação. Esse boneco é o Zé Gotinha hoje. O Zé Gotinha. Então, nós estamos diante do criador do Zé Gotinha. Essa figura icônica que todos nós conhecemos, nacional e internacionalmente, criado
aqui pelo Darlan Rosa. Isso muito, muito nos orgulha, porque você foi um responsável por levar de uma forma leve, de uma forma didática, não é? A necessidade da vacinação. Quando me chamaram, eu fui ao Ministério, eles falaram, olha, você vai no avião do ministro até Fortaleza, para você ver como é que é uma campanha de vacinação, para você se inspirar, né? E naquela época, quem ajudava na logística era o Exército. Sabe? Muito bem. Então, cara, você sabe que o soldado tem digamos assim, uma delicadeza, né? Era criança fugindo, correndo, sabe? E mãe brigando, sabe? Aí eu falei, poxa, por que não transformar isso num dia de alegria, entendeu? Então, e até hoje ainda é. Eu queria ouvir de você como é que você chegou às esculturas. Me fale desse projeto que você participou com outros artistas aqui, que virou lei, e em função disso... A escultura foi o seguinte, eu sempre queria retomar, sabe, o trabalho que eu comecei a fazer com meu pai. Mas você esculpir em mármore, num apartamento, eu tinha que trabalhar à noite, não dava. Então eu fui postergando isso, sabe? E depois do Zé Gotinha, eu fiquei 16 anos no Unicef, né? Aí trabalhei na África, na América Latina, trabalhei em Genebra, né? E eu me lembro que um dia eu cheguei em Genebra, em frente ao pé das Nações Unidas, tem uma bola com umas crianças, né? Imensa a bola, sabe? Sim. E aí foi que eu despertei. Falei, eu posso fazer isso, entendeu? Posso fazer isso usando uma serralheria, né? Mas essa ideia, ela ficou para o futuro. Aí quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, aí eu entrei num curso de computação gráfica lá, e aí comecei... Começou a desenhar aquilo que você queria ver depois de pronto. Eu fiz as esculturas em 3D, e a minha prova final do curso eram as esculturas em forma de bola em cima de Brasília. Olha, tudo digital. E para que tenhamos uma ideia do que ele efetivamente está falando, no Memorial JK, em frente, aquelas esculturas em forma de esferas, todas são efetivamente dele. E quem foi que, junto com você, propôs a criação desse projeto para que todas as construções acima de tantos metros tinham que ter... Me diga rapidamente aí como é que isso aconteceu. Olha, Chicago tem uma lei dessa onde a gente se inspirou, entendeu? O Omar Franco e eu criamos uma associação de artistas. Então, através dessa associação, a gente juntou outros colaboradores da associação e fizemos um projeto e levamos na Câmara Legislativa, né? A gente teve apoio, o Paulo Otávio foi o que mais apoiou a gente nesse projeto. Que era basicamente... Era obrigatoriedade de toda obra acima de 1.000 metros e acima de 2 famílias tivesse uma obra de arte para poder ter o ABITS. Uma obra de arte de artista local. De artista local. Então, a partir dessa... E podia ser uma gravura, podia ser uma escultura, podia ser uma pintura, entendeu? Então, a partir daí, todos os prédios de Brasília têm essa obrigatoriedade de ter uma obra de arte. Isso criou um mercado de trabalho muito grande para os artistas. Muito bem. Então, vejam que iniciativa simples cria um emprego numa área extremamente específica. Darlan, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente e dizer que pelo que ele já fez, pelo que ele tem a contar, a gente tem que ter mais espaço numa outra oportunidade. Seguramente nós queremos contar com você. Muito obrigado, meu. De nada. Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui
aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Chamar a atenção, você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro, essa cola secando, para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó, cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem. Agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe. Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. Um outro detalhe são esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura. Lá atrás eu falei para vocês que eu ia continuar a conversa com o Jota, o arquiteto. E quem está aqui do meu lado hoje, o Jota. Muito bem-vindo, Jota, mais uma vez aqui com a gente. É uma honra muito grande poder te receber mais uma vez aqui. Agradeço demais estar aqui de novo. Com certeza é um convite que eu sempre faço questão de estar presente. E o Jota, no último programa, disse que nós iríamos conversar sobre a nova loja e agregando mais uma atividade na Casa da Moldura, que é a Casa da Moldura Galeria, não é? Então, Jota, agora quem vai dizer alguma coisa sou eu. Não, coisa boa. Eu queria falar especificamente para você, especificador, especificadora, para você, arquiteto, engenheiro, decorador. Essa unidade de onde nós estamos gravando, por sinal aqui atrás, é um quadro do Oscar Niemeyer, de uma parceria que nós fizemos com o escritório do Niemeyer, lá do Rio, que nos autorizou a fazer as impressões e eu levo para eles depois de impresso e eles chancelam e dão um certificado para que isso não seja uma imagem perdida ao tempo, mas uma obra certificada e praticamente exclusiva. Então, a proposta dessa unidade da Casa da Moldura Galeria é atender o especificador desde o primeiro momento. Na hora de fazer o projeto, ele vai ter os blocos disponíveis para colocar lá no projeto, para que ele não tenha
aquela imagem dentro do projeto lá do Google. Não, ele vai ter uma imagem real, que ele pode depois ter essa imagem. E o outro aspecto é a questão do orçamento. Não é que eu queira vender exclusivamente obras de arte, não. A gente imprime qualquer imagem, seja num papel comum, seja no canvas comum, seja num papel Honey Miller, por exemplo, ou num canvas Honey Miller também. A gente tem o vidro UV, que não faz as cores amarelarem e perderem, né, esse colorido, mas também a gente faz a impressão comum. E se você não tiver a imagem, eu procuro, nós temos uma pessoa específica para procurar essa imagem, lhe entregar as alternativas, você escolher e dizer, eu quero essa aqui, nesse tamanho, impresso no papel, impresso no canvas. E o que é mais importante, Jota, que eu quero deixar bem claro, o orçamento é você quem vai me dizer. Você vai me dizer quanto você tem de quadros dentro da sua estrutura de reforma de um escritório, de um consultório, a construção de uma casa, seja lá o projeto que for, você me diz o que está previsto para isso e nós vamos lhe dar as alternativas. O que você acha? Como é que você vê isso aí? Nossa, pronto, já podemos começar? Não, perfeito, né? Perfeito. Inclusive, quando a gente sentou para desenhar o que seria, né, o projeto da galeria, eu já fiquei encantado, né? Porque realmente existe uma carência aqui em Brasília para a questão de realmente você entrar com X, porque realmente ali o cliente ele tem X para cada coisa, né? Então, assim, você entrar com X ali e colocar isso dentro do bolso dele é incrível, né? O cara já tem a casa toda decorada com quadros assinados ou não, né? Ou não. Mas dentro do bolso dele, isso é incrível, né? Isso é incrível, eu acho que... E eu acho que a gente está tirando uma das dores dos arquitetos, dos engenheiros, né? Dos decoradores, porque vocês têm muita coisa, você tem iluminação, cortina, piso, móvel e decoração com quadros, não é? Então, se esse item eu dou conta de resolver para você, eu acho que isso é um adianto muito grande, não é, Júlio? Com certeza. E essa coisa de ter os blocos desde o início, né? Então, o cliente ele fica o tempo todo ali visualizando o projeto, olhando. Se você já tem aquelas imagens que realmente os quadros você vai entregar no final, isso já é assim meio caminho andado para tudo dar certo, né? Você não vai dizer que não, agora não é bem esse daí, eu coloquei só para ilustrar. Não, você vai entregar aquilo ali. Exatamente. Então o cliente já tem esse sentimento, né? Já tem essa identificação com o projeto. Então você entrega do início ao fim o que é para entregar mesmo. Isso é incrível. Isso é incrível. Na verdade, a preocupação, além das molduras, que não são só as molduras dessas que você encontra em qualquer loja. Nós temos aqui, Jota, por exemplo, um artesão de São Paulo que ele produz moldura há mais de 40 anos, são molduras especiais, com madeiras especiais, são entalhadas, são peças únicas, tá certo? E eu tenho, com exclusividade, fora do ateliê dele, a única pessoa que tem esse mostruário somos nós aqui em Brasília. Caramba. Então, isso, a gente buscou preencher as lacunas, tanto na questão da conservação, que aí eu volto a falar no vidro UV, no Passepartout pH neutro, no fundo pH neutro, fazendo com que não se crie aquelas colônias de fungos nos papéis, que não dê aquele mofo na tela. Então, a preocupação com aquilo que você quer preservar. Não é que eu queira vender exclusivamente isso, mas se você precisar, eu tenho aqui não só a moldura comum, como as molduras especiais, como a impressão normal, a impressão especial, tá certo? Telas originais, reproduções de fotografias, tá certo? Fotografias autorais, e vamos ter também aqui eventos culturais. Além de exposições, nós vamos ter, por exemplo, sarau. Nós vamos ter aqui num sábado uma brincadeira com as crianças para pintarem. Vamos distribuir aqui material para as crianças pintarem. Eu quero transformar essa unidade aqui no Lago Sul, na QI 9/11, numa casa de cultura. Isso que eu ia falar agora, é um centro cultural, na verdade, né? Então, é além da galeria, né? É um centro cultural, um ponto cultural mesmo da cidade. E que talvez estava precisando, principalmente aqui no Lago, né? Eu não consigo ter uma identificação de algum lugar que seja isso no Lago. O que eu vi aqui, quando eu estava pesquisando o mercado, era só uma elite
que tinha acesso a isso. A gente vai atender essa elite, sim, mas a gente quer atender a todo mundo que precise de alguma coisa nesse segmento de quadros, seja ele o que for, que tamanho for, tá certo? A gente hoje tem condições, e eu fico muito feliz, depois de 36 anos nessa área, de poder dizer que a gente abrange todos esses setores, desde gravuras assinadas, que é outra jogada interessante. A gravura assinada nada mais é do que, por exemplo, você pega um quadro original, fotografa, aí essa fotografia você imprime 5, 6, 8, 10, numa qualidade muito boa, leva para o artista numera e assina. E isso passa a ser uma gravura assinada. E acessível, né? Acessível. Não só assinada, mas acessível. Então, porque você tem um quadro de 60 mil reais, a gravura vai custar 6 mil, vai custar 4 mil, sim, vai custar 8 mil, depende também do artista, mas é alguma coisa bem mais barata do que você ter um original. E não deixa de ser uma obra de arte. Exatamente, né? Porque ela é única, você não tem 1/5 dela, por exemplo. Você só tem 1/5, que é a numeração. Com certo? certeza. Então, isso são detalhes importantes para a gente que está nesse ramo aí, viu, Jota? Nossa, eu fico muito feliz. Novamente agradecer o convite por fazer esse espaço tão icônico, ponto cultural. Eu que tenho toda uma história com a cultura, então fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Olha, e eu te digo com muita alegria, a felicidade é minha de poder preencher uma lacuna que estava aberta aí para atender os especificadores. Então, fica o recado para você e eu quero te convidar para o próximo programa, que vai ser uma baita de uma surpresa. Me aguarde. Eita! Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Chamar a atenção, você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro, essa cola secando, para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó, cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem. Agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe. Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. Um outro detalhe são esses cabos
esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura.